há um ataque constante contra a inocência e a identidade dos nossos filhos. Muitos pais percebem mudanças no comportamento dos filhos, lutas internas inexplicáveis ou até pesadelos recorrentes e não sabem o que fazer. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro 5:8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Mas Deus não nos deixa sozinhos nessa batalha. Ele nos deu ferramentas espirituais para vencer. Quando um pai clama com fé, quando ele declara a palavra sobre a vida do seu filho, os céus se abrem e as trevas recuam. O poder da oração não é superstição, nem um simples ato de tradição religiosa. É uma conexão direta com o trono de Deus, um clamor que ressoa no mundo espiritual e que tem efeitos visíveis na vida de quem a recebe. Na Bíblia encontramos o exemplo de um pai que levou seu filho possuído por um demônio até Jesus, em Marcos 9:17-18. O homem desesperado exclamou: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, lança-o por terra. Ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Essa passagem mostra não apenas a realidade da opressão espiritual, mas também a solução. Jesus tinha autoridade para libertar aquele menino. Mas, no final da história, ele revela uma chave essencial no versículo 29. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aqui está o fundamento da batalha espiritual pelos nossos filhos. Não se trata apenas de corrigir seus comportamentos ou de convencê-los com palavras humanas, mas de entrar na dimensão espiritual onde a verdadeira guerra é vencida. Os demônios buscam todas as oportunidades para influenciar a vida das crianças, muitas vezes através do desespero, do medo ou da confusão. No entanto, a oração de um pai ou de uma mãe tem o poder de quebrar todas as correntes. Em Atos 16:25-26, encontramos um episódio em que Paulo e Silas, presos injustamente, começaram a orar e a cantar hinos a Deus. De repente, um terremoto sacudiu a prisão e as correntes de todos os prisioneiros se soltaram. Esse é o poder da intercessão. Ela não liberta apenas quem ora, mas também todos aqueles que estão sob sua influência. Da mesma forma, quando um pai intercede com fervor, os laços espirituais que oprimem seus filhos são quebrados. Há momentos na vida em que se percebe que algo não está bem com uma criança. Mesmo sem uma explicação lógica, uma atitude repentina de rebeldia, um afastamento da fé ou até medos inexplicáveis podem surgir. Em muitos casos, os pais tentam argumentar ou impor disciplina sem perceber que não estão enfrentando uma luta natural, mas uma batalha espiritual. Efésios 6:12 nos lembra disso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, a oração não é uma opção, mas uma necessidade para aqueles que querem proteger espiritualmente seus filhos. Um dos princípios-chave para uma oração eficaz é a autoridade espiritual. Deus delegou uma autoridade aos pais sobre seus filhos, o que significa que eles podem orar com poder sobre a vida deles. Em Mateus 18:18, Jesus declara: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isso significa que os pais podem amarrar toda a obra do inimigo na vida de seus filhos e liberar a bênção e a proteção de Deus sobre eles. Alguns pais, ao verem seus filhos sendo influenciados pelo mal, sentem-se impotentes. No entanto, a história bíblica nos mostra que quando alguém clama a Deus com fé, ele responde. No Antigo Testamento, a mãe de Samuel, Ana, é um exemplo disso. Em 1 Samuel 1:10-11, lemos que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sua oração não foi superficial, mas um clamor profundo vindo do coração. Deus não apenas respondeu, mas seu filho se tornou um dos maiores profetas de Israel. Da mesma forma, quando uma mãe ou um pai ora com fervor pelos seus filhos, Deus ouve e age. Outro aspecto fundamental da oração para afastar o mal dos filhos é o uso da palavra de Deus. As Escrituras não são apenas um livro de ensinamentos, mas uma espada no mundo espiritual. Hebreus 4:12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais corta que qualquer espada de 2 gumes.
Quando um pai declara com fé a palavra de Deus sobre a vida de seu filho, ele libera poder sobre ele. Um pai pode proclamar o Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ou Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será grande. Essas declarações não são simples palavras, mas decretos que estabelecem a vontade de Deus na vida dos filhos. Também é necessário entender que a oração não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Em Lucas 18:1, Jesus ensinou que devemos orar sempre e nunca desanimar. Não basta orar uma vez e esperar resultados imediatos. Algumas batalhas exigem perseverança. Na história da mulher cananeia em Mateus 15, 22 e 28, ela clamou a Jesus pela libertação de sua filha. No começo parecia que não receberia resposta, mas ela insistiu. E sua fé inabalável moveu Jesus a atender o seu pedido. Isso mostra que a perseverança na oração é essencial para ver a intervenção de Deus na vida dos filhos. Deus deu aos pais a capacidade de estabelecer uma barreira de proteção ao redor de seus filhos. Em Jó capítulo 1, versículo 10, o próprio Satanás reconhece que Deus havia colocado uma cerca de proteção ao redor de Jó e de tudo o que ele possuía. Isso indica que a proteção espiritual é real e pode ser alcançada por meio da oração. Os pais têm autoridade para pedir a Deus que coloque uma cerca ao redor de seus filhos, para protegê-los de todo o ataque do inimigo e cobri-los com o sangue de Cristo. Quando um pai se ajoelha e clama com fé, algo acontece no mundo espiritual. Nenhum demônio pode resistir ao poder de uma oração fervorosa, pois é o próprio Deus quem luta por aqueles que o buscam. Segundo Crônicas 20:15 nos lembra: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. A batalha pelos filhos não é uma luta solitária. É Deus quem luta por eles quando os pais oram com fé e determinação. A oração de um pai tem o poder de quebrar as correntes espirituais que tentam prender a vida de um filho. Desde os tempos antigos, Deus estabeleceu que a intercessão dos justos pode mudar o curso de uma vida, transformar corações endurecidos e expulsar toda a obra do inimigo. Nas Escrituras, o poder da oração se manifesta constantemente como a arma mais eficaz contra qualquer influência maligna. Em 2 Reis 6:16-17, quando o servo de Eliseu ficou cheio de medo ao ver o exército inimigo cercando a cidade, o profeta orou a Deus para que abrisse os olhos do seu servo. Imediatamente ele pôde ver que os exércitos celestiais eram muito mais numerosos do que os do adversário. Isso mostra que, embora o mundo natural possa parecer esmagador, a realidade espiritual é que aqueles que estão com Deus sempre têm a vitória garantida. As forças do mal não podem resistir ao poder de uma oração fundamentada na palavra de Deus. O inimigo tenta semear o desespero, o medo e a rebelião na vida das crianças. Mas as Escrituras afirmam claramente que, quando Deus está presente, nenhuma treva pode prevalecer. Em Marcos 5:13, Jesus encontrou um homem possuído por uma legião de demônios. Ninguém tinha conseguido libertá-lo, mas com uma única palavra, os espíritos imundos foram expulsos. O inimigo não tem poder diante da autoridade de Cristo, e essa mesma autoridade foi delegada aos filhos de Deus. Lucas 10:19 afirma: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso significa que os pais podem orar com autoridade, proclamando a vitória sobre seus filhos e quebrando toda influência opressora em suas vidas. Muitas vezes, a raiz de um problema espiritual na vida de uma criança não é visível a olho nu. A influência maligna pode se manifestar em forma de pensamentos ansiosos, pesadelos recorrentes, medos inexplicáveis ou um afastamento repentino de tudo o que é bom. As Escrituras ensinam que o inimigo opera nas sombras, buscando maneiras de se infiltrar sem ser detectado. 2 Coríntios 11:14 nos adverte que Satanás se disfarça de anjo de luz, o que significa que seus ataques nem sempre são evidentes. Mas quando um pai ou uma mãe se levanta em oração com discernimento espiritual, eles podem identificar e arrancar toda a obra maligna que tenta afetar seus filhos. A intercessão deve ser acompanhada de uma vida de santidade e consagração. Em Atos 19:13-16, os filhos de um sacerdote tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus,
mas foram atacados porque não tinham um verdadeiro relacionamento com Deus. A autoridade espiritual não se baseia apenas em palavras, mas em uma vida rendida a Cristo. Um lar onde a presença de Deus é constante, onde se ora e busca a sua vontade, torna-se um lugar impenetrável para qualquer ataque do inimigo. Deuteronômio 6:7 ordena aos pais ensinarem constantemente a palavra de Deus aos filhos, falando dela em todo o tempo, ao levantar e ao deitar. Quando uma criança cresce cercada pela verdade de Deus, seu coração se fortalece contra toda mentira do maligno. O poder da intercessão nem sempre é instantâneo, mas as Escrituras prometem que a oração persistente produz resultados. Em Lucas 18:1-8, Jesus contou a parábola da viúva que insistiu com o juiz até obter justiça, mostrando que Deus ouve e responde àqueles que clamam sem cessar. Os pais devem orar sem desanimar, mesmo que não vejam mudanças imediatas, porque a resposta de Deus sempre chega no momento perfeito. Os ataques espirituais contra as crianças não são um fenômeno novo. Desde os tempos antigos, o inimigo tenta destruir a geração que Deus levantou para cumprir seus planos. Em Êxodo 1:22, Faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus, temendo o crescimento do povo de Deus. Mais tarde, em Mateus 2:16, Herodes tentou o mesmo ao saber do nascimento de Jesus. Isso demonstra que sempre houve um ataque direcionado contra as crianças. Mas todas as vezes, Deus protegeu aqueles que estavam cobertos por seu poder. O inimigo não busca apenas atacar diretamente as crianças, mas também enfraquecer a fé dos pais, para que eles parem de interceder. Em Daniel 10:12-13, é revelado que a resposta à oração de Daniel foi retida por forças espirituais durante 21 dias, mas chegou porque ele perseverou na oração. Essa passagem mostra que há batalhas espirituais que exigem perseverança, porque a vitória já está declarada nos céus, mas o inimigo tenta resistir. Os pais devem manter uma fé firme e lembrar que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A oração eficaz não depende da emoção do momento, mas da constância e da fé na palavra de Deus. Tiago 5,16 diz: a oração fervorosa do justo tem grande poder em seus efeitos. Cada vez que um pai clama por seu filho, ele estabelece o reino de Deus sobre sua vida e fecha as portas para toda influência maligna. O Salmo 127:3 declara: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Eis que os filhos são uma herança do Senhor, o que significa que pertencem a Deus e não ao inimigo. Deus deu aos pais a autoridade para abençoar seus filhos e proclamar sobre eles a proteção divina. Em Números 6:24-26, o Senhor estabelece uma bênção específica para ser declarada sobre o seu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Quando um pai ora e abençoa seu filho, ele estabelece a luz de Deus sobre a vida da criança e afasta toda a obra das trevas. Os anjos de Deus são enviados para proteger aqueles que o buscam. O Salmo 34:7 afirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A oração ativa essa proteção celestial e mantém uma barreira espiritual ao redor das crianças. Em Mateus 18:10, Jesus adverte que as crianças têm anjos que estão em constante comunicação com o Pai, o que indica que há uma cobertura especial sobre elas quando são apresentadas em oração diante de Deus. A oração é uma arma que não apenas protege as crianças no presente, mas também semeia em suas vidas uma base inabalável para o futuro. Provérbios 22:6 ordena aos pais: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Isso mostra que a oração e o ensino espiritual deixam uma marca profunda no coração de uma criança, guiando-a mesmo quando enfrentar desafios na vida adulta. O inimigo pode tentar perturbar as crianças e atraí-las para caminhos de trevas, mas a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina o seu caminho. O Salmo 119:105 declara: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Os pais que oram e proclamam as Escrituras sobre seus filhos constroem neles um fundamento que os manterá firmes na verdade. Não importa a força dos ataques do inimigo, cada oração pronunciada com fé é ouvida nos céus. João 5:14-15 nos assegura: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. Deus não é indiferente ao clamor de um pai que intercede por seu filho. Ele é fiel para proteger, restaurar e livrar de todo mal. Isaías 59:19 nos lembra: quando o inimigo vier como um rio, o Espírito do Senhor levantará contra ele um estandarte. Nenhum poder das trevas pode resistir a um pai que se levanta em oração com autoridade e fé. Os filhos não pertencem ao inimigo, mas foram separados por Deus para cumprir o seu propósito. A oração é o escudo que os protege, a espada que destrói toda influência maligna e a chave que abre as portas do favor e da bênção divina sobre suas vidas. Quando um pai ora, ele não luta sozinho. Todo o céu sustenta o seu clamor e o próprio Deus batalha por seus filhos. A autoridade espiritual que Deus delegou aos pais não é um conceito simbólico, mas uma realidade estabelecida nas Escrituras. Desde o princípio, o Senhor deu aos pais a responsabilidade de guiar e proteger. Em Gênesis 18:19, Deus fala sobre Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Isso significa que a proteção espiritual sobre a família não é apenas um ato de amor, mas uma responsabilidade sagrada que deve ser exercida com diligência. A oração não é apenas uma súplica, mas uma declaração de guerra contra tudo que tenta afetar a vida das crianças. O inimigo opera nas sombras e busca toda oportunidade para semear medo, confusão e desobediência. A palavra de Deus revela que Satanás não tem autoridade sobre aqueles que estão cobertos pelo poder de Cristo, mas ele tenta enganar e oprimir os mais vulneráveis. Em Lucas 22, 31-32, Jesus alerta Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Este aviso mostra que há uma luta espiritual real, mas também destaca a importância da intercessão. Jesus não disse a Pedro que o ataque não aconteceria, mas que sua oração o sustentaria no meio da provação. Da mesma forma, a intercessão de um pai pode ser o muro que impede o inimigo de causar estragos na vida de uma criança. Os ataques espirituais podem se manifestar de diversas maneiras. A Bíblia fala sobre como os espíritos impuros afetam o comportamento, a paz e o bem-estar de uma pessoa. Em 1 Samuel 16:14, é descrito que um espírito maligno atormentava Saul, alterando seu estado emocional e mental. A influência maligna nem sempre se apresenta com manifestações óbvias. Muitas vezes opera por meio de pensamentos perturbadores, angústia sem explicação e uma resistência persistente à verdade de Deus. No entanto, quando a presença do Senhor enche um lar, não há espaço para a opressão do inimigo. A chave para estabelecer um ambiente de proteção espiritual é a constância na oração. Em Daniel 6:10, é relatado que Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando sua vida estava em perigo. Seu compromisso com a comunhão com Deus não dependia das circunstâncias, mas da sua convicção de que a presença divina era sua única fonte de proteção. O inimigo não pode permanecer em um ambiente saturado de orações e adoração. Em 2 Crônicas 20:22, quando o povo de Israel louvou a Deus em meio à batalha, o próprio Senhor confundiu seus inimigos e os destruiu. Isso demonstra que a guerra espiritual não é vencida por esforços humanos, mas por uma entrega total a Deus. A intercessão pelos filhos não é apenas um ato individual, mas um mandamento para toda a família. Em Atos 16:31, há a promessa de que a salvação alcançará toda uma casa, quando um de seus membros crê no Senhor. Isso significa que um pai que permanece firme na fé pode ser o canal pelo qual a proteção e a bênção de Deus tocam toda a sua família. A oração não apenas protege as crianças dos ataques espirituais, mas também semeia nelas um relacionamento com Deus que as sustentará ao longo de suas vidas. O inimigo tenta infiltrar sua influência por todos os meios disponíveis. Na época bíblica, a idolatria era uma das formas mais comuns pelas quais as nações caíam sob o controle das trevas. Em Deuteronômio 18:10-12, Deus adverte contra qualquer prática que invoque forças ocultas, deixando claro que qualquer vínculo com o que não vem dele abre portas para a opressão espiritual. Embora as formas de influência tenham mudado hoje, o princípio permanece o mesmo: expor as crianças a ideologias contrárias à palavra, a conteúdos que glorificam a perversidade ou a práticas que contradizem os princípios de Deus,
pode ser uma porta de entrada para ataques espirituais. A oração e o ensino bíblico no lar são a melhor defesa contra qualquer tentativa do inimigo de infiltrar seus enganos. Deus estabeleceu princípios que, quando aplicados, fecham as portas para toda obra maligna. Em Êxodo 12:7, o povo de Israel recebeu a ordem de marcar os umbrais de suas portas com o sangue do cordeiro, como um sinal de proteção contra o anjo da morte. Esse ato simbolizava o poder redentor do sangue de Cristo, que mais tarde se tornaria o sacrifício perfeito para a salvação e proteção dos crentes. Em Apocalipse 12:11, está declarado que os filhos de Deus triunfam sobre o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso significa que, quando um pai ora e cobre seus filhos com o sangue de Cristo, ele estabelece uma barreira espiritual que o inimigo não pode atravessar. As Escrituras enfatizam a importância de proclamar a palavra de Deus sobre a vida dos filhos. Em Isaías 55:11, Deus assegura que sua palavra não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Quando um pai proclama as promessas divinas em oração, ele planta sementes espirituais que darão fruto no tempo certo. Em Josué 1:8, é ordenado meditar na lei de Deus dia e noite, com a promessa de que aqueles que o fizerem prosperarão em tudo o que empreenderem. Um lar onde a palavra de Deus é frequentemente proclamada se torna um lugar onde a presença do Senhor habita e onde o inimigo não tem poder. O inimigo busca enfraquecer a fé daqueles que intercedem, tentando fazê-los duvidar da eficácia de sua oração. No entanto, as Escrituras afirmam claramente que a perseverança na fé é essencial para ver a resposta de Deus. Em Abacuque 2:3, há a promessa de que, mesmo que a visão tarde a se cumprir, ela acontecerá no tempo perfeito. Os pais devem orar com a certeza de que Deus os ouve. Em 1 Tessalonicenses 5:17, é ordenado orar sem cessar, o que significa que a intercessão deve ser um estilo de vida, e não apenas uma resposta ocasional a uma crise. As forças do mal não têm poder sobre aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:37 declara: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória sobre as trevas já foi conquistada na cruz, mas é necessário exercer a autoridade dada por Deus por meio da oração e da fé. Em Efésios 6:16, somos exortados a tomar o escudo da fé para extinguir as flechas inflamadas do maligno, o que significa que cada oração feita com convicção é um ato de defesa espiritual contra qualquer ataque. O poder de Deus se manifesta na vida daqueles que confiam nele sem reservas. Em Juízes Reis 4:1-7, uma viúva procurou Eliseu para pedir ajuda, pois seus filhos corriam o risco de serem levados como escravos. O profeta lhe orientou a usar o que ela tinha em casa e, por meio da obediência, Deus multiplicou sua provisão e seus filhos foram libertos. Essa história mostra que, quando um pai confia em Deus e age com fé, o Senhor realiza milagres e protege sua família de qualquer ameaça. Os filhos de Deus não são abandonados. Isaías 41:10 traz uma promessa clara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A oração de um pai não cai no vazio. Ela é ouvida nos céus e sustentada pelo poder de Deus. A fé em suas promessas e a constância na intercessão garantem que cada criança permaneça sob a cobertura divina, livre de toda opressão. A oração não é um recurso opcional na vida de um crente, mas uma estratégia de guerra estabelecida por Deus para repelir as trevas e afirmar seu reino na vida daqueles que o buscam. Quando um pai se levanta para interceder por seus filhos, ele exerce uma autoridade que não vem do esforço humano nem de métodos terrenos, mas do próprio Deus, que deu a seus filhos o poder de ligar e desligar no mundo espiritual. A Bíblia não deixa dúvidas. Toda influência maligna recua quando a palavra de Deus é proclamada com fé. Em Jeremias 1:10, Deus declara: olha, hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e demolir, para edificar e plantar. A oração não é apenas uma defesa contra o inimigo, mas uma ferramenta de construção que estabelece a vontade de Deus na vida das crianças. As forças espirituais do mal não param diante de tentativas fracas da carne, nem de discursos vazios de convicção.
Somente a oração fervorosa e a comunhão com Deus podem produzir um impacto real na vida daqueles que estão sob ataque. Tiago 5,16 afirma: a oração fervorosa do justo tem grande eficácia. Não se trata apenas de recitar palavras sem direção, mas de entrar na dimensão do Espírito, onde as fortalezas do inimigo são derrubadas e onde a luz de Deus se estabelece com poder. Cada declaração fundamentada nas Escrituras é como uma espada que corta os laços invisíveis que buscam oprimir as crianças. Hebreus 4,12 revela que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o mais profundo da alma e do espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração. O inimigo não busca apenas atacar a mente e as emoções, mas também enfraquecer a conexão das crianças com a verdade de Deus. Em Gênesis 3:1, a serpente semeou dúvida em Eva ao perguntar: foi isso mesmo que Deus disse? Essa estratégia não mudou. As investidas nem sempre vêm como tormentos visíveis, mas como sementes de confusão, rebeldia ou mentiras sutis, que, se não forem identificadas e arrancadas, podem criar raízes e desviar a vida de uma criança do propósito divino. A oração é o filtro que impede essas influências de se estabelecerem no coração. Pois onde a verdade de Deus é proclamada com autoridade, a mentira do inimigo não pode permanecer. Nenhuma barreira pode resistir ao poder de Deus. Isaías 10:27 declara: o jugo será quebrado por causa da unção. A presença de Deus em um lar, manifestada por meio da oração constante, não permite que o inimigo levante fortalezas de opressão sobre as crianças. A atmosfera espiritual de uma casa determina muito mais do que o que se percebe à primeira vista. Em Êxodo 33:14, Deus promete a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando a oração é constante, a presença de Deus se torna o muro que protege as crianças e o lugar onde seus espíritos encontram refúgio em meio a um mundo caótico. A intercessão não é um ato passivo, nem uma simples expressão de desejo, mas um mandamento de Deus para aqueles que foram chamados a vigiar a próxima geração. Lamentações 2:19 dá uma instrução clara: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama como água o teu coração diante da face do Senhor. Levanta as mãos a Ele pela vida de teus filhinhos. O clamor de um pai tem um peso espiritual que move os céus e desfaz os planos do inimigo antes que possam se cumprir. As Escrituras são claras. O inimigo busca destruir desde a infância, porque sabe que uma criança que cresce na verdade de Deus é uma ameaça ao seu reino. Desde os tempos antigos, ele tenta exterminar aqueles que foram chamados para cumprir um propósito divino. O poder da intercessão não tem limite de tempo nem de espaço. Em Mateus 8:8, o centurião disse a Jesus: dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. A autoridade de Deus não é limitada pela distância, e a oração de um pai pode alcançar um filho, mesmo que ele esteja longe. No mundo espiritual, não há barreira que impeça o clamor de chegar onde for necessário. Não importa a circunstância ou o grau de dificuldade, a palavra de Deus permanece firme e seu poder não diminui com o tempo. Em Malaquias 3:6 ele declara: porque eu, o Senhor, não mudo. A oração não é um ato de desespero, nem a última opção diante de uma crise, mas o fundamento de uma vida estabelecida na autoridade de Deus. O inimigo tenta desgastar a fé daqueles que intercedem, fazendo-os acreditar que suas orações não têm impacto. Mas em Daniel 10:12-13 foi revelado que a resposta à oração de Daniel foi enviada desde o primeiro dia, embora houvesse oposição no mundo espiritual que retardasse sua manifestação. Isso confirma que, às vezes, o atraso nos resultados não significa que Deus não ouviu, mas que há uma resistência que só pode ser vencida pela perseverança na oração. Em Lucas 18:1, Jesus ensinou a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer, mostrando que a insistência na intercessão é a chave para derrubar qualquer barreira espiritual. Nenhum argumento humano pode prevalecer contra o poder de Deus. Em suas Crônicas 20:15, o Senhor declara: a batalha não é vossa, mas de Deus. A oração eficaz reconhece que a guerra espiritual não é travada com lógica ou raciocínios terrenos, mas com confiança absoluta de que Deus luta por aqueles que clamam a Ele. Em Josué 1:9 é ordenado: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo,
Não te assombres, nem te espantes, pois o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Nenhuma circunstância adversa pode resistir à autoridade divina quando ela é exercida com firmeza e uma fé inabalável. As promessas de Deus sobre os filhos são imutáveis. Isaías 54:13 declara: Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Essa é uma garantia estabelecida nos céus, mas deve ser ativada por meio da oração. A paz na vida de uma criança não é fruto do acaso nem de circunstâncias favoráveis, mas do cuidado de um Deus que vela por aqueles que o buscam. No Salmo 91:10 está prometido: Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, estabelecendo que a cobertura de Deus é total quando se caminha em obediência à sua vontade. O poder de Deus não tem limites nem barreiras que possam detê-lo. Em Apocalipse 3:7, é afirmado que ele é aquele que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Quando um pai ora com fé, ele fecha toda porta que o inimigo tenta usar para influenciar a vida de seus filhos e abre as portas do favor e da proteção divina. Em Isaías 59:19 está estabelecido: Quando o inimigo vier como um rio, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Nenhum ataque espiritual pode prevalecer sobre uma criança coberta pela oração. Deus deu aos pais a chave para garantir a proteção de seus filhos, em um mundo onde o mal busca se infiltrar por todos os meios. A oração não é apenas um ato de devoção, mas o segredo para estabelecer a vontade de Deus na vida daqueles que lhes foram confiados. Em Números 6, 24 e 26, a bênção a ser proclamada sobre os filhos é afirmada, assegurando que o favor de Deus os acompanhará a cada passo. O inimigo não tem autoridade sobre aqueles que foram marcados pela presença de Deus, e a oração é o escudo que mantém essa proteção ativa em todos os momentos. A oração é a chave que abre os céus e libera o poder de Deus sobre a vida dos filhos. Cada palavra pronunciada com fé tem um efeito no mundo espiritual, pois Deus estabeleceu princípios inabaláveis que garantem sua intervenção quando seu povo clama com confiança. Em Jeremias 33:3, o Senhor declara: Clama a mim, e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa promessa não está sujeita a condições humanas, mas é fundamentada na fidelidade de Deus. A oração é o ato pelo qual um pai se torna um canal de bênção e proteção para seus filhos, alinhando-se à vontade divina e estabelecendo autoridade. Em João 8:32, Jesus ensina: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada vez que um pai ora fundamentado nas Escrituras, ele invoca a mesma verdade que governa desde o princípio dos tempos, a verdade que desfaz toda a estratégia das trevas. Em Efésios 6:17, somos instruídos a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não se trata apenas de clamar, mas de proclamar com autoridade as promessas estabelecidas desde a eternidade. O poder da oração transcende o tempo e o espaço, pois Deus não é limitado por circunstâncias humanas. Em Isaías 55:11, ele garante: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nenhuma oração fundamentada na vontade de Deus fica sem efeito. Nenhuma intercessão pronunciada com fé fica sem resposta. Em 1 João 5:14-15 está afirmado: Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. A oração não é um ato incerto, mas um exercício de autoridade, no qual o céu responde à voz daqueles que clamam com perseverança. A resistência do inimigo não é um sinal de que a oração carece de poder, mas uma prova de que algo está sendo derrubado no mundo espiritual. Em Daniel 10:12-13, o anjo enviado para responder à oração de Daniel revela que houve uma oposição no reino das trevas, tentando impedir sua chegada. No entanto, a resposta já havia sido enviada desde o primeiro dia. Esse princípio permanece válido. Algumas batalhas não são vencidas com um único clamor, mas por meio de uma intercessão constante que permanece firme até que a vitória se manifeste. Em Lucas 18:7-8, Jesus pergunta: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? A oração incessante não apenas abre caminhos no mundo espiritual,
mas estabelece a intervenção divina de maneira irreversível. Os filhos de Deus não estão à mercê das circunstâncias, mas sob a cobertura de um Pai que vela por eles. O Salmo 91:11 afirma: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A oração de um pai não é uma súplica sem fundamento, mas uma ativação da proteção divina sobre a vida de seu filho. Em Hebreus 1:14, os anjos são descritos como espíritos a serviço de Deus, enviados para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. A oração não apenas fecha as portas para o inimigo, mas ativa o apoio do céu sobre aqueles que estão cobertos pela autoridade de Deus. O inimigo não tem acesso livre à vida de uma criança quando um pai se levanta em oração com fé. Em Jó 1:10, Satanás reconhece que não podia tocar em Jó, porque Deus havia colocado um cercado de proteção ao redor dele e de tudo o que possuía. Esse princípio se aplica àqueles que intercedem por seus filhos, pois a oração estabelece limites que as trevas não podem ultrapassar. Em Reis 6:16-17, o servo de Eliseu teve medo ao ver o exército inimigo cercando a cidade. Mas o profeta orou para que Deus abrisse seus olhos. E ele pôde ver que os carros e os cavalos de fogo do céu eram muito mais numerosos que o exército adversário. Não se trata do que os olhos naturais podem ver, mas da realidade espiritual que é ativada pela oração. As Escrituras ensinam que o poder da intercessão não apenas protege os filhos de ataques externos, mas também transforma seus corações e os guia para a vontade de Deus. Em Ezequiel 36:26, o Senhor promete: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nenhuma influência maligna pode permanecer onde a presença de Deus é derramada pela oração. Em 2 Coríntios 10:4-5 somos lembrados: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Cada clamor elevado no nome de Jesus derruba as estruturas que tentam resistir ao propósito divino. A constância na oração estabelece um legado espiritual que transcende gerações. Em Deuteronômio 7:9 está proclamado que Deus guarda sua aliança e misericórdia para aqueles que o amam e guardam seus mandamentos até 1000 gerações. A intercessão de um pai não afeta apenas a vida de seu filho no presente, mas semeia um fundamento de bênção que se estende além do que os olhos podem ver. Em Provérbios 20:7 está escrito: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. A oração não é apenas uma defesa, mas uma semente de justiça que dará frutos a seu tempo. Deus estabeleceu que o clamor de um justo tem um impacto direto no mundo espiritual. O Salmo 34:17 afirma: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Cada oração pronunciada com fé é um decreto no reino celestial que não pode ser ignorado. Em Apocalipse 5:8 é descrito que as orações dos santos sobem diante de Deus como incenso. Nenhum clamor é em vão quando é levantado em nome do Senhor, pois cada palavra proclamada com convicção torna-se um instrumento de guerra que desmantela as obras do inimigo. O poder da oração não tem data de validade e não depende da vontade humana, mas é sustentado pela fidelidade de Deus. Em Isaías 46:10 ele declara: o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Não importa a grandeza da oposição ou a força aparente do ataque, a autoridade de Deus é absoluta e sua vitória está garantida. Em Romanos 8:31 é proclamado: se Deus é por nós, quem será contra nós? A intercessão de um pai não é um ato de resistência temporária, mas uma manifestação do governo de Deus sobre a vida de seus filhos. Cada palavra de oração é um eco na eternidade que produz efeitos visíveis no presente. Em Mateus 16:19, Jesus declara: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nenhuma porta fechada pode resistir à autoridade de Deus. E nenhuma fortaleza do inimigo pode permanecer de pé quando um pai clama com fé. A oração é a ponte entre o impossível e a manifestação do poder divino na vida daqueles que foram confiados à sua proteção.
Ela é o canal pelo qual a autoridade de Deus se estabelece na vida dos filhos, traçando a fronteira entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre a liberdade e a opressão. No mundo espiritual, não há espaço para neutralidade. As Escrituras afirmam claramente que a batalha é real e que cada clamor pronunciado com fé libera o poder de Deus contra as forças que tentam influenciar a vida dos mais vulneráveis. Em Efésios 6:12 somos alertados: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste século. Essa não é uma batalha que pode ser vencida por raciocínios humanos ou estratégias superficiais, mas somente pela intervenção de Deus, que reina sobre todo poder e autoridade. O inimigo busca acesso onde a oração foi abandonada. Quando a intercessão cessa, as portas espirituais permanecem abertas a toda influência externa que tenta semear confusão e desvio. Em Mateus 12:43-45, Jesus explica que quando um espírito impuro sai de uma pessoa, ele busca um lugar para habitar, e se encontrar a casa vazia e varrida, retorna com ainda mais força. A proteção espiritual sobre os filhos não é um ato isolado, mas uma cobertura que se mantém por meio da oração constante. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos instruídos a orar sem cessar, pois a continuidade na intercessão assegura que a presença de Deus permaneça como um escudo impenetrável contra toda obra maligna. A palavra de Deus é a arma mais eficaz na guerra espiritual. Hebreus 4:12 declara que ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Cada vez que um pai proclama as Escrituras sobre a vida de seu filho, ele ativa um poder que as trevas não podem resistir. Em Isaías 5:11, Deus promete que sua palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Nenhuma declaração fundamentada na verdade divina é sem impacto no mundo espiritual. Nenhuma oração baseada nas Escrituras deixa de liberar o poder do céu em favor daquele por quem é elevada. A autoridade na oração não se obtém pelo mérito humano, mas pela posição que Deus concedeu àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Em Lucas 10:19, Jesus declara que deu aos seus discípulos poder sobre toda a força do inimigo, assegurando que nada poderá lhes fazer dano. Isso não é uma promessa vaga, mas uma delegação de autoridade àqueles que estão alinhados com sua vontade. Em Tiago 4:7, somos instruídos a nos submeter a Deus, resistir ao diabo e vê-lo fugir. Não é a insistência humana que produz a vitória, mas a total submissão à vontade de Deus, pois é sob o seu governo que a oração se torna uma força irresistível, que anula toda a obra da maldade. O inimigo não tem poder sobre aquele que está coberto pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 12:11, está escrito que os filhos de Deus triunfam pelo sangue de Cristo e pela palavra do seu testemunho. Nenhuma acusação pode prevalecer, nenhuma condenação pode permanecer quando a redenção de Cristo é proclamada sobre a vida de uma criança. Romanos 8:1 afirma: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que, quando um pai cobre seu filho com oração, ele estabelece a realidade da cruz sobre sua vida, anulando toda tentativa do inimigo de plantar sementes de culpa, medo ou confusão. A presença de Deus em um lar é o maior escudo contra qualquer ataque espiritual. Em Êxodo 33:14, o Senhor promete que sua presença irá conosco e nos dará descanso. A oração não apenas protege, ela enche a vida dos filhos com a realidade de um Deus que não apenas liberta da opressão, mas também restaura, cura e transforma desde as profundezas do ser. Deus deu instruções claras sobre a importância de proclamar bênçãos sobre os filhos. Em Números 6:24-26, a bênção sacerdotal foi estabelecida para ser proclamada sobre o povo, garantindo que o favor e a paz de Deus estejam sobre eles. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Toda vez que um pai levanta a voz em oração para abençoar a vida de seu filho, ele se alinha com esse princípio divino que transcende as gerações. Em Deuteronômio 7:9, somos lembrados de que Deus guarda sua aliança e sua misericórdia até 1000 gerações,
para aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A oração não apenas protege os filhos no presente, mas estabelece um legado de bênção que impacta o futuro. O inimigo não pode tocar uma criança cuja vida está firmemente ancorada na palavra de Deus. Em João 17:17, Jesus ora ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração é o meio pelo qual essa verdade é afirmada no coração dos filhos, estabelecendo um fundamento que as mentiras do inimigo não podem destruir. 24:25, Jesus compara o homem sábio àquele que constrói sobre a rocha, garantindo que as tempestades não podem derrubar o que está fundamentado na verdade divina. Cada intercessão é um ato de construção, uma pedra adicional no edifício de uma vida que permanecerá firme diante de qualquer ataque das trevas. A intercessão de um pai é uma barreira espiritual que impede o inimigo de tirar vantagem da vida de uma criança. Em Jó 1:10, o próprio Satanás reconhece que não podia tocar Jó, porque Deus havia colocado uma cerca ao redor dele e de tudo o que possuía. A oração é essa cerca invisível que protege, a linha que o inimigo não pode atravessar quando a autoridade de Deus foi estabelecida. Em Isaías 59:19 está declarado: quando o inimigo vier como um rio, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Nenhuma força maligna pode avançar quando a intercessão ativa o poder de Deus em defesa dos filhos. A fé é o componente essencial que torna a oração eficaz. Em Marcos 11:24, Jesus ensina: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Não é a repetição de palavras que produz o milagre, mas a convicção absoluta de que Deus responderá segundo sua vontade. Em Hebreus 11:6 está afirmado: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A oração de um pai deve ser impregnada dessa certeza, pois Deus não responde à dúvida nem à incerteza, mas à fé que se apega à sua promessa sem vacilar. O poder de Deus é absoluto e sua autoridade não tem rival. Em Colossenses 2:15 está declarado que Cristo despojou os principados e as potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles na cruz. Não há batalha que não tenha sido vencida naquele momento, nem vitória que não tenha sido assegurada por seu sacrifício. Em Filipenses 2:9-10 está afirmado que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. A oração de um pai não se baseia em uma esperança incerta, mas na autoridade de um Deus que venceu e garantiu a proteção daqueles que clamam a ele com fé. A oração de um pai é um ato de guerra espiritual, mas também uma semente plantada na eternidade, um decreto que transcende gerações e um escudo que cobre não apenas o presente, mas todo o destino de seu filho. Não se trata de um simples ritual, mas do eco da voz de Deus pronunciada através daqueles que entenderam que sua autoridade vem do céu. É uma declaração de território, uma afirmação de que a vida dos filhos não pertence às trevas, mas foi consagrada ao propósito divino. Em cada palavra de intercessão, há um ato de restauração, uma reivindicação daquilo que pertence legitimamente a Deus, um lembrete ao inimigo de que ele não tem poder onde a presença do Senhor foi estabelecida. Deus não apenas ouve a oração, mas a usa como um instrumento que molda o caráter e o destino dos filhos. A intercessão não é apenas uma arma de defesa contra os ataques do inimigo, mas também uma ferramenta de edificação, um meio pelo qual o coração dos filhos é formado sob a influência do Espírito Santo. A oração de um pai não apenas protege, mas também edifica, formando nos filhos uma identidade sólida, uma convicção inabalável e uma sensibilidade espiritual que os tornará resistentes a qualquer mentira do inimigo. Não se trata apenas de afastá-los do mal, mas de equipá-los para caminhar na verdade com honra e confiança, garantindo que a presença de Deus não seja apenas uma cobertura externa, mas uma realidade interior que transforma cada área de seu ser. A oração tem o poder de quebrar ciclos que persistiram nas famílias por gerações. Há batalhas que os filhos nunca precisarão enfrentar, porque foram vencidas na intercessão de seus pais. Há correntes que nunca se formarão, porque terão sido destruídas antes mesmo de poderem aprisionar.
Deus deu aos pais a autoridade não apenas para proteger seus filhos daquilo que enfrentam hoje, mas também para antecipar o que o inimigo tentará amanhã. Cada oração pronunciada com fé é uma intervenção divina que se antecipa aos ataques do inimigo, desmantelando toda a estratégia antes que ela possa se concretizar. No mundo espiritual, o tempo não é uma barreira, e a intercessão que um pai faz hoje pode ser a resposta de que seu filho precisará daqui a muitos anos. A oração não apenas muda o destino dos filhos, mas também transforma os próprios pais. Aquele que intercede se torna um canal da presença de Deus, uma testemunha do seu poder e um reflexo do seu amor. A intercessão não é apenas uma cobertura, mas um chamado para viver em uma intimidade mais profunda com Deus. Pois ninguém pode clamar com verdadeira autoridade sem antes ter rendido o próprio coração. Um pai que ora é um pai que cresce na fé, que aprende a depender de Deus em tudo, que vê milagres em seu lar e descobre que seu relacionamento com o Senhor se fortalece a cada palavra pronunciada em secreto. A intercessão não é apenas o meio pelo qual os filhos são protegidos, mas também o caminho pelo qual os pais são transformados, equipados para liderar seu lar com a autoridade daqueles que aprenderam a ouvir a voz de Deus e a se mover conforme a sua vontade. Esther foi levada ao palácio e passou um tempo em total separação antes de ser apresentada ao rei. Ela não poderia mais viver a mesma vida de antes, pois Deus tinha planos extraordinários para ela. Seu tempo de solidão não foi vazio nem inútil, mas um período de transformação em que aprendeu a depender inteiramente da graça divina. O mesmo acontece com as mulheres que Deus escolheu. De repente, elas sentem que não se encaixam em lugar algum, que antigas amizades desapareceram, que relacionamentos que pareciam promissores se dissolvem sem explicação. Isso não é um sinal de rejeição, mas de propósito. Deus está removendo tudo o que não pertence à próxima estação de suas vidas. Quando Deus escolhe alguém, a primeira coisa que ele faz é tirar aquilo que não pode acompanhá-la na próxima etapa. Isso dói, pois significa deixar para trás o que é familiar, o que é confortável, o que em algum momento ofereceu segurança. Mas a verdadeira segurança não está nas conexões humanas. Está na conexão com Deus. É na solidão que ele fala com mais clareza. Jesus, antes de escolher seus discípulos, retirava-se para orar. No silêncio, ele recebia a direção do Pai. O mesmo acontece com uma mulher escolhida. Quando Deus tem grandes planos, ele chama para um tempo de separação, pois no tumulto do mundo, ela não poderia ouvir sua voz. Não é coincidência que tantas mulheres com um chamado poderoso sintam que foram colocadas à parte. Isso acontece desde o início dos tempos. Maria, a mãe de Jesus, teve que carregar o peso da incompreensão daqueles que não entendiam seu milagre. Sua gravidez era divina, mas aos olhos humanos era uma fonte de dúvida e zombaria. No entanto, Deus a sustentou na solidão, pois ela cumpria o maior propósito de todos. Assim é como Deus age. Ele não precisa da aprovação dos outros para exaltar alguém. Na verdade, ele frequentemente usa a solidão para provar que é ele quem sustenta e guia. Quando uma mulher é escolhida, as provações vêm como um fogo purificador. Nestes momentos de solidão, pode parecer que Deus está distante, mas na realidade, ele está mais próximo do que nunca. Jó, em seu sofrimento infeliz, não entendia por que havia perdido tudo. Seus amigos o acusavam. Sua esposa lhe dizia para amaldiçoar Deus e morrer. Ele estava sozinho em sua aflição, mas essa provação foi o prelúdio para sua restauração. O mesmo acontece com aquelas que foram separadas para algo maior. A solidão é o campo de treinamento onde Deus desenvolve a paciência, a fé e a resiliência. É o lugar onde as fraquezas são confrontadas e onde a dependência total de Deus se torna uma necessidade, não uma opção. O inimigo sabe que uma mulher com um chamado é uma ameaça. Por isso, ele tentará usar a solidão para fazê-la acreditar que foi esquecida, que sua vida não tem sentido, que seus esforços são em vão. Ele sussurrará que ela não é suficiente, que não tem o que é necessário para cumprir seu propósito. Mas a palavra de Deus é clara: não temas, pois eu estou contigo. Não desanimes, pois eu sou o teu Deus que te fortalece. Isaías 40:10. Cada período de solidão tem um propósito, e é a prova de que Deus está preparando algo grande. Aquelas que passaram pelo fogo da separação e permaneceram fiéis, são as que serão usadas para coisas extraordinárias.
Quando Deus separa uma mulher, Ele também a protege, muitas vezes sem que ela perceba. Ele a livra de relacionamentos, amizades ou caminhos que poderiam desviar seu destino. O que parece ser uma perda é, na verdade, uma libertação. Quando José foi vendido por seus irmãos, parecia que ele estava perdendo tudo. Mas o que parecia ser um fim era, na verdade, o início de sua ascensão. Deus usa o que parece ser solidão para guiar suas filhas para o propósito certo. Não se trata de um castigo, mas de um alinhamento. Quando Deus fecha portas, é porque Ele está preparando algo melhor. Toda mulher chamada por Deus precisa entender que seu tempo de solidão é sagrado. É o momento em que se define quem ela é em Cristo. Moisés no deserto, João Batista no deserto, Jesus no deserto. Todos passaram por um período de isolamento antes de viverem o propósito de Deus em suas vidas. Isso significa que a solidão não é um fim, mas um processo antes da glória. Deus nunca deixa sozinha uma mulher que Ele escolheu. Ele simplesmente a prepara para algo que os outros não entenderão até que se manifeste. Às vezes, a incompreensão daqueles ao nosso redor torna a solidão ainda mais pesada. Mas isso não é motivo para desânimo. É um sinal de que Deus está fazendo algo novo. Jesus disse: "Aqueles que são meus, o mundo os odiará." As mulheres escolhidas nem sempre serão compreendidas por aqueles que não estão na mesma sintonia espiritual. E isso é normal. Não é necessário que todos entendam o processo, apenas que elas permaneçam firmes na fé. Quando uma mulher entende que sua solidão tem um propósito, ela deixa de vê-la como um fardo e começa a enxergá-la como uma bênção. É o tempo em que seu espírito se fortalece, onde sua identidade em Cristo se solidifica, onde ela aprende a caminhar sem a aprovação dos outros. É na solidão que ela descobre que Deus é suficiente. E quando Deus é suficiente, nenhuma solidão pode vencer uma mulher escolhida. Ao longo da história, cada mulher com um chamado especial passou pela solidão, mas nenhuma permaneceu nela para sempre. Porque a solidão não é um destino, é uma estação. Uma estação onde Deus refina, fortalece e prepara para o que vem a seguir. E o que vem a seguir é sempre maior. Deus nunca permite um deserto sem ter preparado uma terra prometida. Ele nunca permite uma provação sem ter uma recompensa pronta. O que agora parece ser solidão se tornará um testemunho no futuro. E quando chegar o momento, quando aquilo que Deus preparou finalmente se revelar, tudo fará sentido. Porque uma mulher escolhida nunca está realmente sozinha. Deus está sempre com ela. Desde o começo dos tempos, Deus deixou claro que, quando Ele chama alguém para um propósito maior, Ele a separa dos demais. Essa separação não é um ato arbitrário, mas uma necessidade para aqueles que foram escolhidos. A Bíblia está repleta de exemplos em que o chamado de Deus exige um processo de santificação, um afastamento do comum, uma renúncia ao que os outros consideram normal. Aquelas que foram marcadas por Deus não podem seguir os mesmos caminhos que os outros, porque seu destino é diferente. Elas não podem se encaixar em qualquer ambiente, porque foram criadas para algo maior. Elas não podem seguir o ritmo do mundo, porque sua missão exige uma preparação distinta. Deus não apenas separa, Ele purifica. A separação é o primeiro passo, mas o processo não termina aí. Quando uma mulher é escolhida, Deus começa a trabalhar nela a partir das profundezas, arrancando tudo o que não deve acompanhá-la em sua jornada. Os desejos do seu coração começam a se transformar. Sua maneira de enxergar a vida muda, e o que antes parecia atraente perde seu brilho. Isso não é coincidência, é parte do processo divino. A santificação é necessária, porque o propósito que Deus estabeleceu não pode se misturar com o que é impuro. Em Levítico 20:26, o Senhor declara: "Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos povos para que sejam meus." Não se trata apenas de uma escolha, mas de uma consagração. Deus não apenas chama, Ele também exige separação. Ao longo da história, cada pessoa chamada para um propósito maior teve que passar por esse processo. Abraão teve que deixar sua terra e sua família antes de se tornar o pai de uma grande nação. Moisés foi separado do luxo do Egito e conduzido ao deserto antes de ser usado como libertador. João Batista viveu afastado no deserto antes de preparar o caminho do Senhor. O próprio Jesus, embora sem pecado, se retirava para buscar o Pai e se fortalecia na comunhão divina. Isso mostra que o isolamento não é um sinal de rejeição,
mas de preparação. É a maneira como Deus separa o que é de ele do restante do mundo. Quando Deus chama uma mulher, ele a separa daquilo que poderia contaminar seu destino. Ela não pode permanecer nos mesmos círculos onde antes encontrava companhia, pois seu espírito já não está mais alinhado com o que é terreno. Ela não pode continuar a se apegar a amizades que não compartilham sua fé, pois seu coração agora bate no ritmo da vontade de Deus. Ela não pode viver com os mesmos hábitos, pois sua vida foi marcada para algo maior. Essa separação dói, pois significa deixar para trás aquilo que antes era importante. Mas o que Deus remove, ele o faz para dar algo melhor. O que parece ser uma perda, na verdade, é uma libertação. A palavra de Deus alerta claramente sobre a necessidade dessa separação. Em 2 Coríntios 6,17 está escrito: "Por isso saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem no que é impuro, e eu os receberei." A eleição divina não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Não se pode caminhar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Não se pode viver em santidade e seguir os caminhos do pecado. Não se pode ser luz e permanecer nas trevas. A separação não é opcional. Ela é uma consequência natural do chamado. Quando Deus separa, ele também prova. Uma mulher escolhida por Deus enfrentará provações que outras talvez nunca conheçam. Sua fé será testada, seu caráter será refinado, sua paciência será levada ao limite. Isso não acontece porque Deus quer fazê-la sofrer, mas porque ele a está preparando para algo maior. Em Malaquias 3 está escrito: "Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata." Deus não deixa nada imperfeito. E uma mulher com um propósito maior precisa passar por esse fogo purificador para estar pronta para o que virá. A separação não é apenas externa, mas também interna. Deus trabalha no coração, na mente e na alma. Ele quebra correntes invisíveis, transforma pensamentos, cura feridas que ninguém mais pode ver. O que antes era prioridade perde sua importância, e o que parecia insignificante se torna o centro da sua vida. O chamado de Deus traz uma mudança radical, e essa mudança começa de dentro para fora. Não é uma transformação superficial, mas uma renovação completa. Romanos 12 deixa isso claro. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nem todos entenderão essa separação. Alguns criticarão, outros zombarão, e muitos não compreenderão porque uma mulher escolhida já não age como antes. Mas isso faz parte do processo. Jesus advertiu em Mateus 10:22: "Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Aquelas que foram separadas para Deus não devem esperar a aprovação do mundo, pois sua recompensa não está na terra, mas no céu. Deus não escolhe qualquer pessoa, e quando ele escolhe, transforma completamente a vida dessa pessoa. A separação pode parecer uma provação difícil, mas é a confirmação de que Deus está agindo. A solidão, na verdade, é um tempo de comunhão com Ele. É o espaço onde sua voz é ouvida com mais clareza, onde sua presença se torna mais tangível, onde sua direção se torna inegável. No silêncio, Deus fala. Na separação, Deus fortalece. Na santificação, Deus prepara. O que agora parece isolamento é apenas o começo de algo maior. Deus nunca afasta sem motivo. Ele nunca permite uma prova sem uma recompensa. Ele nunca deixa suas filhas na solidão sem a intenção de manifestar sua glória em suas vidas. A separação é apenas o começo de uma história muito maior. Uma história onde Deus tem o controle absoluto. As mulheres escolhidas devem sempre se lembrar de que não estão sozinhas. Deus está com elas a cada passo do processo, em cada provação, em cada momento de incerteza. Seu chamado é irrevogável. Seu propósito é firme e seu amor é inabalável. A separação não é o fim. É o sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Quando Deus escolhe alguém, ele não apenas o separa. Ele também começa a remover de sua vida tudo que não está alinhado com seu plano. Muitas vezes, isso parece uma perda, como se as peças que antes traziam estabilidade estivessem desmoronando sem razão aparente. Relações que pareciam sólidas se rompem. Oportunidades que pareciam promissoras desaparecem. Caminhos que pareciam abertos se fecham sem explicação. Isso não é coincidência.
É a mão de Deus intervindo para proteger o destino daquela que ele chamou. Ele não permitirá que nada ou ninguém que não contribua para seu plano permaneça no caminho delas. O que parece rejeição, na verdade, é um redirecionamento. O que parece traição, na verdade, é libertação. O que dói agora é o que evitará um sofrimento maior no futuro. As Escrituras deixam claro que Deus tem o controle absoluto de cada processo. Em Jeremias 29:11, ele diz: "Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança." Isso significa que quando algo é retirado da vida de uma mulher escolhida, não é para sua destruição, mas para sua proteção. Deus vê o que o ser humano não pode ver. Ele conhece o coração das pessoas e as intenções por trás de cada relação. Nem tudo que parece bom à primeira vista é uma bênção, e nem toda perda é uma verdadeira perda. Muitas vezes, aquilo que o coração mais deseja é justamente o que poderia afastá-la do propósito divino. Quando Deus removeu certas pessoas da vida de José, parecia que seu mundo estava desmoronando. Ele foi traído, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Mas o que parecia ser uma série de tragédias era, na verdade, uma estratégia divina para colocá-lo no lugar certo, na hora certa. Cada perda era uma proteção, cada porta fechada o aproximava de seu destino. Se ele tivesse permanecido com seus irmãos, nunca teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido vendido, nunca teria ido para a casa de Potifar. Se não tivesse sido preso, nunca teria interpretado os sonhos que o levariam diante de Faraó. O que parecia rejeição era, na verdade, o plano divino em ação. Quando Deus intervém na vida de uma mulher com um propósito especial, ele não o faz com suavidade, mas com determinação. Se algo não faz parte de seu futuro, ele arrancará isso de seu presente. Isso pode acontecer de várias formas: uma relação que não prospera, um emprego que desaparece, uma amizade que se esfria, um caminho que parecia seguro e de repente se torna inacessível. No momento, pode parecer injusto, mas com o tempo fica evidente que cada uma dessas situações foi uma forma de proteção. Deus não permitirá que algo ou alguém que não esteja Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing routes we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out at night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze. Lift your eyes to open skies, where the fallen leaf survives. In the drift and in the fall, find the map beyond it all. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of wind
guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent eves. Every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by fallen leaves lead me home when hope believes. Oh,